Olá, boa noite a todos da Casa do Caminho, Simão Pedro. Que alegria estar aqui com esta casa maravilhosa, com os amigos que acompanham o canal da Casa do Caminho, Simão Pedro. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Gratidão pelo convite. E que bom estarmos juntos conversando sobre Leon Denis, um dos grandes nomes e representantes da doutrina espírita no mundo. Que bom termos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a história desse grande trabalhador espírita. E já que vamos falar de Leon Denis, vale a pena nós começarmos as nossas reflexões falando exatamente sobre a preparação para a sua reencarnação. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, consta ali a preparação para a reencarnação do codificador Allan Kardec e também de uma pleiade de espíritos que iriam auxiliá-lo no processo da codificação da doutrina espírita, uns a nível espiritual e outros espíritos a nível material. E nessa obra consta ali que ele iria reencarnar e ele contaria com o auxílio de três grandes nomes, três grandes espíritos que auxiliariam nesse processo. E eles seriam Leon Denis, Camille Flammarion e Gabriel Delany. Então é interessante que consta numa determinada passagem da obra exatamente quando está acontecendo uma reunião no plano espiritual, sob a orientação de Jesus, exatamente para a reencarnação de Allan Kardec, consta exatamente a seguinte passagem, que Kardec contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico da doutrina, de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no Velho Mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Essa observação é trazida no capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nós já percebemos aí que a reencarnação de Leon Denis foi previamente preparada exatamente com o objetivo de ele auxiliar a Kardec nesse trabalho de codificação, codificação por parte de Allan Kardec, mas num trabalho exatamente de divulgação, de consolidação da doutrina espírita no mundo. Então, realmente, uma função extremamente importante e só dada para aqueles corações que apresentavam o cabedal de conhecimento e de evolução moral necessários para o empreendimento. Então, o nascimento de Leon Denis se deu exatamente em 1º de janeiro de 1846, numa aldeia chamada Fogue, nos arredores de Tours, em França. E ele nasceu numa família muito humilde. Desde cedo ele conheceu a necessidade, os trabalhos manuais, os pesados encargos do lar. Ele, desde cedo, precisou trabalhar. Mas vejam, desde cedo, ele já percebia, ele já contava com o auxílio da espiritualidade, que já estava desde cedo ali sustentando e auxiliando para o desenvolvimento do seu mistério. Leon Denis, ao invés de participar das brincadeiras próprias da juventude, ele diferentemente procurava instruir-se o máximo possível. Ele, na verdade, era um autodidata sério e extremamente competente. Então, ele, com esforço próprio, ele conseguiu desenvolver a sua inteligência e tornou-se tão conhecido, tão respeitado por aquilo que ele trouxe ao mundo.
Interessante que aos 18 anos ele já se tornou representante comercial da empresa onde ele trabalhava. E isso fez com que ele viajasse muito, precisasse viajar muito. Então ele viajou muito até a sua reforma e mesmo depois da sua viagem. E ele tinha uma personalidade muito positiva, ele era uma pessoa de bem, ele era um homem de bem. Ele adorava música, em certos momentos ele dedilhava no piano algumas áreas conhecidas, tirava acordes para o seu próprio desvaneio, era algo que ele gostava. Ele tinha bons hábitos. Ele não fumava, ele era quase que exclusivamente vegetariano, ele não fazia uso de bebidas alcoólicas, ele realmente tinha na água a sua bebida ideal. Então, ele era uma pessoa, desde cedo, nós já podemos perceber que desde cedo ele já tinha uma postura correta, uma postura séria, uma postura condizente realmente com a tarefa que ele precisaria desempenhar no mundo. E aos 18 anos, ele já tinha por hábito olhar os livros que ficavam expostos na livraria. Como nós dissemos, ele era autodidata. Então, ele já tinha esse hábito. E foi exatamente numa dessas oportunidades onde ele olhava os livros na livraria, que uma obra de título inusitado chamou-lhe a atenção. E era exatamente o Livro dos Espíritos. Então foi assim, no chamado acaso, que nós sabemos que não existe, que ele encontrou pela primeira vez a doutrina espírita. E aí ele comprou aquele livro, realmente adquiriu, leu aquele livro, e aí ele fala, agora o que eu vou dizer são palavras do próprio Leon Denis. Ele disse sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Espiritismo. Nele encontrei a solução clara, completa, lógica, acerca do problema universal. Minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Então, nós percebemos que ali ele sentiu realmente, com certeza já havia estudado a doutrina espírita na espiritualidade, ele sentiu tocar firme, profundamente em seu coração, com certeza, aquele compromisso, aquela responsabilidade assumida na erraticidade em relação à doutrina espírita. Porque a tarefa de Leon Denis, diferentemente da de Kardec, que era codificar a doutrina espírita, Leon Denis tinha a missão de propagar as verdades kardecianas. Um consolidou e o outro veio exatamente propagar. Então, é claro que naquele momento ele foi sacudido pelas suas responsabilidades e ele realmente abraçou a doutrina espírita, sendo o continuador lógico da obra de Allan Kardec. E algo muito interessante sobre Leon Denis é que ele jamais cursou academia oficial. Como nós dissemos, ele era um autodidata, diferentemente de Kardec, que tinha uma formação universitária, que firmou seu nome nas letras e nas ciências, mesmo antes de adentrar e de conhecer a doutrina espírita. Leon Denis se preparou em silêncio, na obscuridade e na pobreza material. E ele subitamente surge no cenário intelectual como um conferencista maravilhoso e um escritor de renome. E tudo isso, claro, graças ao preparo intelectual do espírito de Leon Denis. Ele tinha uma inteligência robusta, ele era um espírito nobre, distinto, pré-claro. Então ele tinha nele a capacidade de ser um grande orador, um escritor maravilhoso, e por isso, claro, também ele destacou-se no mundo. Mas ele já tinha um preparo, ele veio preparado para isso. Além, é claro, de ele contar com uma intuição muito grande. Como nós dissemos e vimos, a espiritualidade estava ali a todo momento
auxiliando-o, inspirando-o, acompanhando para que ele pudesse realizar o seu trabalho. Segundo os depoimentos de quem teve a oportunidade de ouvir Leon Denis, diz que ele realmente tinha uma oratória encantadora e convincente, que era muito difícil não se tocar, não se deixar tocar pelas palavras que ele trazia. Então nós percebemos que ele formou-se na escola prática da vida. Certamente, a dor própria e a dor alheia que ele vivenciou, o trabalho mal retribuído, as inúmeras privações que ele sofreu, tudo isso acabou ensinando-o acerca da verdadeira sabedoria. E junto com tudo aquilo que ele aprendeu, toda a oportunidade que ele teve de conhecer a doutrina espírita, tudo isso também foi importante para torná-lo tão respeitado e para dar-lhe tanta sabedoria e conhecimento diante da vida. Segundo as informações que temos de Leon Denis, ele iniciou verdadeiramente o seu apostolado junto ao trabalho da doutrina quando ele contava com 36 anos, no ano de 1882. E ele, durante esse período, ele enfrentou muitos obstáculos. Assim como Kardec, igualmente, ele se deparou com o materialismo, com o positivismo, com as ironias, com as risadas, principalmente os crentes das demais correntes religiosas que criticavam a doutrina espírita com o objetivo de ridicularizá-lo e de enfraquecê-lo. Tudo isso ele também enfrentou, assim como Kardec, mas igualmente perseverou. Manteve-se sempre firme, manteve-se sempre muito confiante, perseverante no trabalho que ele tinha que desempenhar. Ele recebia sempre as inspirações da espiritualidade que diziam coragem, que diziam-lhe coragem, que ele não estaria sozinho, que ele estaria nessa caminhada sendo auxiliado e secundado pela espiritualidade amiga, e que ele perseverasse. E assim aconteceu. Leon Denis teve a oportunidade de se encontrar com Allan Kardec. Logo 3 anos depois dele ter conhecido e descoberto a doutrina espírita, Allan Kardec foi convidado para uma conferência em Tours, que era exatamente a cidade de Leon Denis. E aí Denis teve a oportunidade, nessa visita, de conhecer Kardec, inclusive de entrevistar o codificador. Na casa onde o Allan Kardec ficou hospedado, que era exatamente da família Rebaudin, que fala, ele ficou ali hospedado e ali mesmo no quintal, no jardim da casa onde ele ficou hospedado, ele fez a sua palestra. Na verdade, a família havia alugado um local para que ele falasse, porque eram mais ou menos umas 300 pessoas. Só que naquela época eles solicitaram autorização do Império para que a reunião acontecesse, porque não era permitido reuniões com mais de 20 pessoas. Então, como era uma reunião grande, eles pediram autorização, mas essa autorização foi negada. E aí, no local onde seria a palestra, o que aconteceu? Leon Denis foi um dos que tiveram que ficar ali no local, redirecionando as pessoas, os convidados, para a casa para a casa onde Kardec estava hospedado, que era exatamente ali dos Rebaudin, da família. E foi exatamente ali no jardim que ele fez a sua palestra. E aqui consta, eu vou ler para vocês a descrição de Leon Denis sobre esse momento único, com certeza para todos. Então, ele descreve assim, Leon Denis: éramos aproximadamente 300 ouvintes em pé, apertados de encontro às árvores. Sob a claridade das estrelas, a voz doce e grave de Allan Kardec fazia-se ouvir. Podia-se ver a sua fisionomia, iluminada por uma pequena lâmpada colocada sobre uma mesa no centro do jardim, proporcionando um aspecto fantástico.
Foram-lhe postas várias perguntas e ele respondia com bondade, sorridente. As flores do senhor Rebodã ficaram destruídas, mas o importante foi o sucesso daquela noite, lembrança perpétua e indelével. Falou-nos sobre a obsessão e várias questões lhe foram postas, às quais respondeu sempre bondosamente. Terminada a reunião, todos levaram inefáveis recordações desse memorável encontro. Vejam que lindo, que bom ter a oportunidade de lermos essas palavras trazidas por Leon Denis. E Leon Denis, no artigo História do Desenvolvimento do Espiritismo em Tours, ele completa que além desse encontro que ele teve em Tours com Allan Kardec, ele ainda viu o codificador mais 2 vezes. Então ele diz que em uma das viagens de Kardec, em uma das viagens de Leon Denis a Paris, ele teve a oportunidade de estar e de ver Kardec, e ele diz aqui, pela última vez em Bonneval, na Quinta Petit Bois, onde os espíritas estavam reunidos para ouvir os discursos e confraternizarem, ouvirem os discursos de Kardec e confraternizarem. E aí ele informa que no ano seguinte, em 1869, Kardec morreu subitamente em função da ruptura de um aneurisma. Então, nós percebemos aí que ele teve a oportunidade, a alegria de conhecer Kardec pessoalmente. E Leon Denis, durante a sua missão, durante o seu trabalho, nós percebemos, como nós havíamos dito, que ele sempre contou com o auxílio dos amigos espirituais. E em 1882, exatamente em 2 de novembro desse ano, no dia de finados, ele realmente teve a oportunidade de receber a manifestação pela primeira vez do seu guia, do seu mentor, que era Jerônimo de Praga. Então, durante meio século, Jerônimo de Praga haveria de ser seu guia, seu melhor amigo, seu pai espiritual mesmo. E Jerônimo de Praga, nesse momento, ouviu as palavras do seu guia que lhe disse: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. Então, nós percebemos aí todo o amparo que esse grande missionário, também trabalhador da doutrina, pôde contar. E nós percebemos que ele muito bem aproveitou a sua missão, a sua tarefa, o seu tempo. E Leon Denis teve uma produção literária fantástica. Ele produziu obras magníficas que encantam não só o leitor espírita, como o não espírita também. São verdadeiros tônicos de ação calmante para as almas aflitas, para as almas inquietas. E trago aqui a informação super importante de que ele foi, durante toda a sua vida e em toda a sua produção literária, ele foi sempre fiel às obras básicas do Espiritismo. Ele tinha no imo da sua consciência aquele compromisso assumido no plano espiritual, e ele não se furtou a esse compromisso, manteve-se sempre fiel às obras da codificação. E dentre as obras de autoria de Leon Denis, nós nós identificamos 17 obras. Então, ele deixou realmente grandes obras para todos nós. E quais são essas 17 obras? Cristianismo e Espiritismo, o livro Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, Médium, No Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, o Espiritismo e o Clero Católico, o Espiritismo na Arte, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, o Grande Enigma, o Mundo Invisível e a Guerra, o Porquê da Vida, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Progresso, Provas Experimentais da Sobrevivência, Socialismo e Espiritismo e, por fim, o que Lenin aprendeu lendo Marx e Engels.
Então, esses são aí os 17 livros, as 17 obras trazidas por Leon Denis. Nós vamos destacar algumas que são extremamente relevantes para todas são importantes, mas destacamos algumas para que nós possamos compreender um pouquinho sobre o que se trata algumas dessas obras. Então, destacamos inicialmente acerca da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E esse livro, ele é magistral, porque ele complementa o livro dos Espíritos, ele expande o livro em pontos essenciais da doutrina espírita. Então, sobre a vida no além, acerca das missões espirituais, sobre reencarnação, sobre as leis e suas provas, a questão da justiça, a questão do mal, o livre-arbítrio, a disciplina no que tange ao pensamento, à reforma do caráter. Tudo isso ele aborda nesse livro, então expandindo aí esses ensinamentos trazidos pelo Livro dos Espíritos. Uma outra obra importante a ser destacada é o livro Depois da Morte. Então, aqui nesse livro, ele desenvolve questões notadamente filosóficas. E ele desenvolve considerações acerca do fenômeno mediúnico nas religiões. Desde a antiguidade, vai tratando das relações do espiritismo com a ciência. Então, é também um livro muito importante para ser lido e conhecido. Uma outra obra que nós destacamos aqui é o livro No Invisível. E esse livro é um desdobramento do livro dos médiuns. Então, ele vai apresentando ali os fatos da doutrina espírita, do espiritismo experimental, traz orientação para a educação dos médiuns, para a formação dos grupos mediúnicos. Então, é também um livro extremamente importante, principalmente para quem atua dentro da área da mediunidade. E a última obra, não menos importante, e a que nós destacamos aqui, porque não teria condições de nós falarmos sobre todas, é exatamente o Grande Enigma. Porque nessa obra ele vai trabalhando ali a divindade, vai trabalhando os aspectos da divindade, principalmente sobre os pontos, sobre os focos filosófico e científico. Ainda apresenta ali uma visão poética da natureza, e ele ainda vai falar também sobre o problema da criação. Então, para quem tem interesse em entender e aprofundar os seus conhecimentos nessa área, vale a pena realmente estudar e ler o Grande Enigma. E como nós estamos aqui tendo a oportunidade de perceber, Leon Denis tinha uma missão quase tão grandiosa quanto a de Kardec. Inclusive, há quem diga, dentro do meio espírita, que Leon Denis seria a substituição de Kardec, o substituto de Kardec, caso Kardec não realizasse a sua missão, porque poderia também falhar na sua missão, nós sabemos disso, e que se isso tivesse acontecido, segundo as informações, Leon Denis seria exatamente esse segundo nome para realizar esse trabalho. Mas, dando e ocorrendo tudo adequadamente, como ocorreu, ele teria uma missão igualmente dentro da doutrina espírita. Então, nós percebemos que coube a Leon Denis desenvolver os estudos doutrinários, continuar as pesquisas mediúnicas, como nós percebemos que ele muito bem o fez, impulsionar o movimento espírita na França e no mundo, aprofundou e aprofundar o aspecto moral da doutrina espírita e, principalmente, consolidá-la nas primeiras décadas do século. Então, ele tinha essa missão de consolidar a doutrina espírita. Por isso que ele tem como cognome Apóstolo do Espiritismo. Esse é um cognome muito adequadamente dado a Leon Denis pelo trabalho que ele realizou. Ele também, como nós podemos ver, foi um consolidador da doutrina espírita. Ele dedicou toda a sua vida, sua longa vida, na defesa dos postulados de Kardec.
E vejam, ele teve uma vida de provações, mas ainda assim, ele deu exemplo de trabalho, de perseverança, de fé, um roteiro de luz, de exemplo, também para todos nós. E o próprio Leon Denis, interessante, que o próprio Leon Denis resumiu a sua missão. E ele nos diz assim: consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa, o espiritismo ou espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Lindo, não é? Com certeza nos emociona ver o trabalho, a dedicação desse grande trabalhador, consolidador da doutrina espírita. Nós percebemos, então, que ele teve, dentre as suas tarefas, a missão de dissecar problemas atinentes às aflições também da humanidade. Então, ele nos trouxe, nas suas obras, nos seus exemplos, valorosos subsídios, no sentido de lançar novas luzes sobre os problemas que envolvem a humanidade, sobre as tribulações terrenas. Então, ele trouxe ensinamentos altamente consoladores. Dedicou-se a um estudo aprofundado do Espiritismo no seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Então vejam que ele não apenas trabalhou os aspectos intelectuais e filosóficos, mas ele se preocupou também em trabalhar o aspecto moral da doutrina, exatamente dando e permitindo que as pessoas, através desse conhecimento, buscassem e encontrassem a consolação para a sua vida, para as suas dores. E ele não deixou ainda de abordar sobre as origens do cristianismo e seu processo evolutivo. Então, nós percebemos que ele, mesmo tendo muito trabalho, múltiplas ocupações, ele conseguia, com organização, com disciplina, cumprir tudo que ele havia se comprometido. Ele era uma pessoa extremamente ocupada. Ele foi presidente de honra da União Espírita Francesa, ele foi membro honorário da Federação Espírita Internacional, ele foi o presidente do Congresso Espírita Internacional, que ocorreu no ano de 1925. Ele ainda dirigiu durante longos anos um grupo experimental de espiritismo, exatamente em Tours, na cidade francesa. Então ele tinha outras ocupações, mas ele não deixava de cumprir e muito bem cumprir a sua tarefa. Tanto é que nós vemos aí a quantidade de obras que ele legou à humanidade. E um outro aspecto que vale a pena ser destacado é exatamente o ponto de convergência do Espiritismo depois que Kardec desencarnou. Então, com o desencarne de Kardec, a cidade que acabou sendo o ponto de convergência da doutrina espírita foi exatamente a cidade de Tours, onde se encontrava Leon Denis, e foi exatamente por conta dele. Então, em função da sua grandiosa capacidade intelectual, do descortino que ele tinha das coisas transcendentais, acabou que o movimento espírita francês e mesmo mundial passou a gravitar em torno da cidade de Tours, exatamente por conta de Leon Denis e do trabalho que ele tinha que desenvolver, porque ele estava ali como um continuador da doutrina espírita. Então, essa pleiade de espíritos que estavam ali auxiliando na divulgação da doutrina espírita levou realmente ao grande apóstolo, que ele não deixa de ser um grande apóstolo, toda a sustentação necessária, todo o amparo necessário para que ele pudesse auxiliar a nova doutrina a se firmar de forma ampla e irrestrita. Então, como tinha ali em Leon Denis essa figura segura e confiável, o movimento passou a gravitar em torno dele. E ele, não pensem que ele não enfrentou doenças, não enfrentou dificuldades nesse processo. Com certeza, sim. A partir dos 64 anos, a visão de Leon Denis
começou dia a dia a se enfraquecer. Ele até se submeteu a uma cirurgia, mas ela não surtiu efeito. Então ele continuou com problemas de visão. Então a partir de 1910, a visão dele vai se enfraquecendo, chegando praticamente à cegueira. Ele realmente chegou à cegueira em função dessa dificuldade, dessa doença. E como ele reagia diante da doença que lhe chegou, da cegueira? Suportava com calma e resignação essa marcha implacável do mal que lhe castigava, a cegueira. Jamais ouviram queixar-se. Ao contrário, sempre trabalhando, sempre com bom ânimo, sempre se dedicando à doutrina. Então, ele era verdadeiramente um homem de bem. Tinha uma correspondência muito volumosa, assim como Kardec, mas ele jamais se aborrecia. Ele amava a juventude, ele amava a vida, ele era uma alma alegre. Então, ele diz mesmo que ele era inimigo da tristeza, as pessoas não o encontravam assim. O mal físico para ele era muito menor do que a angústia que ele sentia por não poder mais manejar a pena, por escrever, em função da limitação da sua vista. E aí ele tinha, em função disso, secretárias ocasionais que substituíam nesse ofício. Então ele ditava e elas escreviam, porque ele não podia mais realmente escrever. Mas vejam, mesmo com a idade avançada, mesmo cego, mesmo com uma constituição física relativamente fraca, ele ainda era super atribulado. Ele trabalhava e trabalhava sempre, não mudava seu modo de proceder, era sempre dedicado, obsequioso, respondia todas as correspondências que lhe enviavam, ele tinha para isso essas secretárias, então ele realmente estava ali sempre trabalhando. E vejam, ele tinha um grande desafio, que era exatamente rever e corrigir as novas edições das suas obras. Então, mesmo antes do seu desencarne, já doente, já cego, ele tinha essa função, ele tinha esse trabalho, ele queria realmente promover as atualizações das suas edições, e ele conseguiu, exatamente em função do seu espírito de ordem, da sua incomparável memória. Então, tudo ele conseguiu realizar antes de desencarnar. E vejam, será que ele se abateu por conta da cegueira? Não. Nos deu um exemplo de superação. Sabem o que ele fez? Ele aprendeu o braille. Após a Primeira Grande Guerra, ele aprendeu o braille, exatamente para que ele pudesse continuar colocando ali os seus escritos, os seus artigos, escrevendo e fazendo as adaptações, as atualizações dos capítulos e das suas obras. Mesmo quase cego, ele não deixou em momento algum de trabalhar, e sempre com bom ânimo, como nós falamos. Mesmo ele estando doente, as pessoas não o encontravam ali cabisbaixo. Ao contrário, ele podia estar muito debilitado, mas estava sempre dizendo: está tudo bem, está ótimo, sempre elevando o ânimo das pessoas que estavam com ele. Mesmo as pessoas vendo que ele não estava bem em função da sua saúde, eles não ouviam isso de Leon Denis. Isso é um exemplo realmente magnífico para todos nós. E a última obra que ele trouxe ao mundo foi exatamente O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que ele trouxe, legou ao mundo em março de 1927. Já contava a época com 81 anos. E ele, nesse momento, terminou terminou o manuscrito que intitulou realmente O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Então, foi o último livro que ele legou à humanidade, porque em abril
de 1927, ele veio a desencarnar. Foi exatamente no dia 12 de abril de 1927, em função de uma pneumonia que o atacava, ele veio realmente a desencarnar, mas em total lucidez. Ele desencarnou, mas ele estava lúcido. E sabem quais foram as últimas palavras de Leon Denis? Interessante isso que eu vou dizer agora, mas realmente nós percebemos aí a dedicação desse grande trabalhador. As suas últimas palavras foram exatamente uma alusão ao prefácio da nova edição biográfica de Kardec, exatamente o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Ele disse para a sua secretária Georgette, que era aquela que estava ali ao lado dele, acompanhando, auxiliando, e escrevia e também fazia as anotações no tocante ao seu trabalho. E ele disse: é preciso terminar, resumir e concluir. Já sem forças, com dificuldades de falar, faltando-lhe as forças, ele falou exatamente sobre a importância de terminar, resumir e concluir a obra em relação ao prefácio do seu último livro. Preocupado, meus queridos amigos, preocupado até o último suspiro com a obra, com realmente a importância e o cuidado de legar ao mundo, a nós, o conhecimento e as informações acerca da doutrina espírita. Então, pois muito bem, às 21 horas desse dia, do dia 12 de abril de 1927, o seu espírito realmente retornou à pátria espiritual e ele desencarnou. E as cerimônias as cerimônias fúnebres ocorreram no dia 16 de abril, mas foi um enterro bem modesto, sem o ofício de qualquer igreja confessional. E seu corpo está sepultado no cemitério de La Salle, em Tours. E Leon Denis, no final da sua reencarnação, essa informação que eu vou ler agora está no livro de Silvio Brito Soares, Testamento Moral. Ele, ao final da sua reencarnação, ele nos deixa algumas palavras. Ele diz assim: a esta hora, minha alma recolhe-se e liberta-se, por antecipação das amarras terrestres. Vê e compreende a finalidade da vida. Consciente de seu papel aqui embaixo, reconhecida aos favores de Deus, não ignorando o porquê da sua vinda e de seu comportamento, bendiz a vida pelas alegrias, dores e provas salutares, reconhecendo-as como instrumentos de educação e elevação. Bendiz a vida terrestre com o pensamento de retornar, mais tarde, em nova existência, para trabalhar ainda, sofrer, aperfeiçoar-se e contribuir para o progresso deste mundo e da humanidade. Que coisa linda, meus queridos amigos. Então, aqui nós estamos vendo que ele bendiz as dificuldades, as dores e as provas. Dificuldade que nós temos muito, de bendizer as dificuldades e vê-las realmente como um instrumento de educação e de elevação. E ele ainda já aqui nessas palavras coloca-se à disposição do Pai para uma nova reencarnação, se necessário for. E aí ele diz: trabalhar, sofrer, aperfeiçoar-se e contribuir para o progresso deste mundo, no sentido de dizer: teu servo aqui está, Senhor, à tua disposição. Faz de mim conforme a tua vontade. E nós vamos praticamente finalizando as nossas reflexões com uma mensagem final, deixada por Leon Denis mesmo no seu livro Depois da Morte. E é uma mensagem para que todos nós possamos refletir profundamente, todos os dias. Ele nos diz assim: recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou.
Pensa que a Terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. E com essas palavras tocantes, belas e profundas de Leon Denis, nós vamos finalizando as nossas reflexões com uma poesia. Preparamos uma poesia sobre Leon Denis para realmente fechar e trazer uma última reflexão, uma última mensagem para todos nós. Então a poesia se chama Leon Denis. Espírito nobre e elevado, a quem Jesus fez um chamado, para auxiliar Kardec reencarnaria, grande ensinamento dar-nos-ia. Em 1º de janeiro de 1846, nasceu, e sua família humilde conheceu. Cedo a espiritualidade auxiliou, aquele que no mundo brilhou. Escola oficial não cursou, dela nunca necessitou. Era autodidata competente, fazendo-se assim eminente. Com 18 anos encontrou o livro que sua vida mudou. Era o livro dos Espíritos com seus sábios escritos. Na doutrina encontrou a solução de muitas dúvidas e inquietação. Firme tornou-se sua convicção, ganhou o Espiritismo sua atenção. Passou a propagar a doutrina que a todas as mentes ilumina. Mesmo com muita dificuldade, da espiritualidade recebia coragem. Embora fiel ao Espiritismo, nunca atuou com fanatismo. Com inteligência e dinamismo, obras escreveu com brilhantismo. Apóstolo do Espiritismo era seu cognome. Muito respeitado tornou-se seu sobrenome. E mesmo com múltiplas ocupações, sempre bem cumpriu suas missões. Até o braille aprendeu, a cegueira não cedeu. Trabalhou com dedicação até o fim da reencarnação. Em 12 de abril de 1927, desencarnou. A pátria espiritual retornou. Grandioso exemplo nos deixou, pois da doutrina nunca se cansou. Muito obrigada.